Olá pessoal, aqui é o irmão Josué e hoje eu vim trazer esse vídeo para a gente descobrir qual teologia sistemática é melhor. A teologia sistemática do Norman Geisler, editado pela editora CPAD, ou a teologia sistemática do Wayne Grudem, publicado pela editora Vida Nova. Vamos dar uma olhadinha nesses dois materiais mais a fundo e por dentro? Roda a vinheta aí. A dúvida sempre é essa, né? Estou precisando de uma teologia sistemática, tenho algumas opções no mercado, mas eu tenho dúvida entre uma e outra, né? E sempre gera aquela pulga atrás da orelha. Poxa, eu só tenho X valor e eu preciso me decidir entre essa teologia sistemática ou aquela teologia sistemática. Se a sua dúvida for entre essas duas teologias sistemáticas, vou tentar ajudar você mostrando o conteúdo que cada uma das duas tem, e aí você fica livre aí para escolher qual teologia sistemática te agrada mais ou vai pelo menos te ajudar naquilo que você deseja pesquisar. Muitas pessoas vão dizer assim: ah, Josué, mas pô, você pegou uma teologia sistemática do Norman Geisler que é em 2 volumes, enquanto a teologia do Grudem é em um único volume. Isso não é justo, mas eu vou dizer para vocês que apesar da teologia sistemática do Grudem ela ser um volume, ela tem muita coisa e dependendo da teologia sistemática com qual ela for ser comparada, ainda que tenha 2 volumes ou mais, ela ainda se sobressai, senão ali fica bem no mesmo nível, né? Pelo tamanho do conteúdo que ela tem. Mas, como são duas linhas sistemáticas com viés um pouco diferente na parte soteriológica, Norman Geisler e Wayne Grudem, eu peguei elas para que você, se tiver alguma dúvida aí, você vá tirando essa dúvida e vendo o que cada uma pode te oferecer nos seus estudos e naquilo que você precisa na sua caminhada aí teológica, ok? Então vamos lá, eu vou apresentar a teologia sistemática do Wayne Grudem e depois eu vou mostrar a teologia sistemática do Norman Geisler. Depois disto, a gente vai estar abrindo elas e vendo o que cada uma oferece no decorrer aí das suas narrativas, né, ou nas suas explicações, né? Então vamos lá, abrindo aqui a teologia do Wayne Grudem. A minha é de 2006, então por isso que está com essa fitinha aqui, acabou descascando aqui no canto, né? Tive que colocar essa fitinha. Começando aqui a parte 1 da teologia sistemática do Grudem, ele vai trabalhar sempre nesse mesmo formato aqui, ok? Então, ele vai vir aqui, parte 1, né? A doutrina da palavra de Deus. Então, ele vai vir a palavra de Deus, o cânon das escrituras e as 4 características das escrituras. Número 1, autoridade. Número 2, clareza. Número 3, necessidade. Número 4, suficiência, ok? E aqui ele já parte para doutrina de Deus, tá? Então, sobre essa questão das escrituras, é isso que a teologia sistemática do Wayne Grudem vai trabalhar, ok? A teologia do Norman Geisler, eu não vou ficar aqui explicando se capa é dura, as editoras, essas coisas tal, porque tem um monte de review aí na internet, só vou apresentar aqui para que você tire a sua dúvida sobre cada item que cada uma delas trabalha, ok? Então, abrindo aqui a do Norman Geisler, nessa parte da Bíblia, ele vai trabalhar desta forma. Vou dar um zoom aqui. Ele vai trabalhar o seguinte: bibliologia, a origem e a inspiração da Bíblia, a natureza divina da Bíblia, a natureza humana da Bíblia, Jesus e a Bíblia. Seção 2, né, histórica, né? Os pais da igreja sobre a Bíblia, a igreja histórica sobre a Bíblia, a história da
crítica bíblica destrutiva, o liberalismo sobre a Bíblia, a neo-ortodoxia sobre a Bíblia. Deixa eu tirar aqui um pouco o zoom, agora eu vou virar aqui. E ele continua aqui. O neo-evangel... O neo... Tá fora de foco aqui. O neo-evangelicalismo sobre a Bíblia, o evangelicalismo sobre a Bíblia e o fundamento sobre a Bíblia, tá? Então, ele vai trabalhar essa questão histórica. Depois ele vai vir a seção 3, que vai vir a historicidade do Antigo Testamento, né? A historicidade do Novo Testamento, a inerrância da Bíblia, a canonicidade da Bíblia e o resumo das evidências a favor da Bíblia. Tá? Depois vem aqui objeções contra o argumento teístas. Será que os fatos históricos não falam por si mesmo? Tudo isso ele vai trabalhar referente à Bíblia, tanto do Antigo e do Novo Testamento, quanto também o apoio dos pais da igreja e a história da igreja, entre outras questões sobre a parte do cânon. Então, a teologia do Norman Geisler, nessa parte, vai trabalhar desta forma. E como vocês viram, a do Wayne Gruden trabalha da maneira que foi colocado aqui. Agora vamos para uma outra sessão. Nessa outra sessão, a teologia do Gruden, na parte 2, ele vai trabalhar a doutrina de Deus, ok? A do Gruden vai trabalhar a doutrina de Deus. E ele vai trabalhar aqui o caráter de Deus e seus atributos incomunicáveis, comunicáveis primeira parte, comunicáveis segunda parte, Deus em 3 pessoas, a Trindade, a criação, a providência divina, milagres, oração, anjos, Satanás e demônios. Essa é a parte 2, a doutrina de Deus, que a teologia sistemática do Gruden vai estar trabalhando. Agora a gente vai ver do Norman Geisler. Na do Norman Geisler, ele vai trabalhar Deus e a criação, né? O mesmo escopo da teologia do Gruden, só que ele vai trabalhar dessa seguinte forma, tá? A pura realidade e a simplicidade de Deus, a aceidade e a necessidade de Deus, a imutabilidade e a eternidade de Deus, a impassibilidade e a infinidade de Deus, a imaterialidade e a imensidade de Deus, a onipotência e onipresença de Deus, a onisciência de Deus, a sabedoria e a luz de Deus, a majestade e a beleza e inefabilidade de Deus, a vida e a imortalidade de Deus, a unidade e a trindade de Deus, a santidade e a justiça de Deus, o ciúme e a perfeição de Deus, a veracidade, a bondade e o amor de Deus, a misericórdia e a ira de Deus, uma resposta aos atributos de Deus. Depois vem a parte da criação, né? Visões alternativas sobre a criação, a origem da criação material, a criação das criaturas espirituais, aí entre aspas, os anjos, o sustento da criação, a transcendência e a imanência de Deus na criação, a soberania de Deus na criação, a providência de Deus na criação. Aí vem aqui a cristologia, né? Ele vai falar um pouco sobre essa questão cristológica, e referências bíblicas à criação, visões sobre as origens, visões sobre os dias de Gênesis, era dias corridos ou eram eras, né? Ele vai trabalhar essa questão, a idade da Terra, a evidência científica para a criação e a pneumatologia. E aí acaba esse volume
do Norman Geisler. Então a gente está vendo aqui algumas comparações sobre essas duas teologias sistemáticas, tá? A do Norman Geisler, ela tem um fundo histórico, então, ou seja, ele vai trabalhar essas questões e no meio dos seus argumentos, ele vai trazer os entendimentos históricos, ou seja, dos pais da igreja, dos reformadores e dos teólogos pós-reforma. Ele sempre vai trabalhar fazendo esse entendimento. O Gruden vai trazer o entendimento, se houver necessidade, de outras linhas teológicas, né? Então ele vai trazer o que ele entende como verdadeiro, como que a ortodoxia entende como verdade. Se caso tiver alguma objeção, alguma coisa, ele vai trazer também, e depois ele vai dar a sua conclusão no final. Isso é bem interessante e é bem exaustiva também nessas questões. Só para a gente entender, nesse primeiro volume, eu vou trazer aqui uma amostra, né? Vou trazer uma amostra das duas teologias nessas questões. Vamos pegar aqui um assunto que é bem interessante sobre a Trindade. Então vou abrir aqui a Trindade, 165 é a página, 165. Vamos abrir a Trindade, 165. Então, aqui na do Gruden ele vai trazer assim, ó, Deus em três pessoas, a Trindade, né? Como pode ser três pessoas, porém um só Deus. Então ele vai explicar aqui, explicação e base bíblica, a doutrina da Trindade, a revelação parcial do Antigo Testamento. A letra dela é uma letra média, Ele vai trazer aqui toda essa explicação, a revelação completa da Trindade no Novo Testamento, as três declarações que resumem o ensino bíblico, as três pessoas, Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, vai trazer todas essas argumentações, ok? As soluções simplistas necessariamente negam um dos ensinos bíblicos, né? Então ele vai trazer também essas objeções. Todas as analogias têm falhas. Deus existe eterna e necessariamente como Trindade. A negação de qualquer uma dessas três preposições que resumem o ensino bíblico sempre gerou erros. Ele vai trazer aqui também o que aconteceu, né, na época e o que gerou esses erros. Aí ele vai trazer aqui o arianismo nega a plena divindade do Filho e do Espírito Santo, a controvérsia ariana, ele vai trazer aqui também, tá, o que aconteceu, o que houve, né, ordinacionismo, ele vai trazer aqui o que isso interfere nessa questão. Adocianismo, ele vai trazer aqui a expressão filioque, né? Credo de Nicéia. O que aconteceu lá? A importância da doutrina da Trindade. O triteísmo nega que só existe um único Deus. Quais as distinções entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? As pessoas da Trindade existem eternamente como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês podem ver que é muita coisa, Nós só tá olhando a Trindade. Se eu for olhar outras coisas, o vídeo vai ficar muito grande, ó. Será que podemos compreender a doutrina da Trindade? Aí ele vai trazer aqui a explicação. E aí vem para a parte da criação. Como vocês podem ver, é muito conteúdo. Agora a gente vai olhar aqui da do Norman Geisler. A do Norman Geisler, a gente vai olhar aqui, ó, a unidade e a trindade. Páginas 783. 783. E aí vocês vão ter uma ideia
de como Norman Geisler, a sistemática dele vai trabalhar essas questões aqui, ok? A unidade da Trindade, então ele vem aqui definição e unidade de Deus, a base bíblica para a unidade de Deus, bastante referências, ok? Aí ele vai trazer base teológica para a unidade de Deus, a pura realidade insinua a unidade, a infinidade insinua a unidade, a perfeição absoluta insinua a unidade, o universo implica que há só um Deus, as implicações da unidade de Deus, ok? Aí vem aqui, aí ele vai entrar aqui, a base histórica para a unidade de Deus. Os primeiros pais da igreja falaram sobre a unidade de Deus, ó, Justino Mártir, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, opa. Então ele vai vir aqui, ó, Justino Mártir, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano. Então ele vem trazendo todo esse fundo histórico como base, né? Ó, Hipólito, Orígenes, os pais medieval falaram sobre a unidade de Deus. Aí ele vai falar Santo Agostinho, Anselmo, Tomás de Aquino. Os pais da Reforma falaram sobre a unidade de Deus, Martim Lutero, João Calvino, Zwinglio. Os pais pós-reforma falaram sobre a unidade de Deus, Jacó Armínio, John Miller, William Shedd. Aí vem as objeções à unidade de Deus, né? Objeção 1 baseado nas referências plurais de Deus. Resposta à objeção 1, então ele vai trazer aqui a objeção e depois ele traz a resposta a essa objeção. Essa teologia sistemática é muito boa por causa disso. Objeções 2, baseada na Trindade de Deus, resposta à objeção 2, a Trindade de Deus, o significado da palavra Trindade, base bíblica para a Trindade, né? Há somente um Deus, 3 pessoas diferentes são Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, Jesus afirma ser Jeová. Jesus afirmou ser igual a Deus. Jesus afirmou ser o Deus Messias. Jesus afirmou ser Deus quando aceitou a adoração. Jesus afirmou ter autoridade igual a Deus. Jesus afirmou ser Deus quando determinou que as orações fossem feitas em seu nome. Jesus afirmou ser Deus pelo uso que fez das parábolas. Os discípulos de Jesus reconheceram a afirmação que Jesus fez de ser Deus. Sempre muita referência bíblica também. Aqui vai trazer as passagens, né? O Espírito Santo recebe os nomes da deidade. O Espírito Santo possui os atributos da deidade. O Espírito Santo executa atos da deidade. O Espírito Santo é associado como Deus nas orações e bênçãos. Todos os 3 membros da Trindade são pessoas. Aliás, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Outras evidências bíblicas a favor da Trindade em Deus, Pai falando com o Filho, né? Pai falando com o Filho falando com o Pai, todas as 3 pessoas juntas ao mesmo tempo. A Trindade é ensinada no Novo Testamento. Há uma ordem funcional na Trindade, função do Pai, função do Filho, função do Espírito Santo. Base teológica para a Trindade. Deus pode ter só uma essência. Ilustração da Trindade. Os 3 estados da água. Os 3 elos em uma corrente. O corpo e a alma e o espírito humano. Um ator que atua em 3 papéis. Ilustrações apropriadas da Trindade. Um triângulo. A terceira potência. O amor é triplo. Mente, ideias e palavras. Heresias relativas a Deus e Jesus. Triteísmo. Modalismo. Arianismo. Docetismo.
nestorianismo, monofismo, patripacianismo, monotelismo. É quase um trava-língua esses nomes aqui, né? Apolinarismo, subordinação, monarquismo, adocionismo, binitarismo, né? Aqui vem base histórica para a Trindade de Deus. Os primeiros pais da igreja falaram sobre a Trindade de Deus. Aí, novamente, Policarpo, Inácio vai falar sobre essa questão. Justino Mártir, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes. Olha o tanto, Hipólito. Aí vem um monte, né? Os primeiros credos e concílios falaram sobre a Trindade, o credo apostólico, o concílio de Constantinopla, o concílio de Calcedônia. Os pais medieval falaram sobre a Trindade. Aí vem trazendo todos eles. Os mestres da Reforma falaram sobre a Trindade, Martim Lutero, João Calvino, John Miller, Jacó Armínio. Objeções à doutrina da Trindade, ele vai trazer aqui algumas objeções. Depois vem as respostas para as objeções. E é o fim. Eu ia mostrar até mais, mas eu acho que já dá para ter uma ideia das duas teologias sistemáticas. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, ative as notificações, se inscreva no canal. Sempre que for possível, a gente vai estar fazendo um vídeo aqui e publicando no canal. Fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.